Olá, boa noite. Ih, aconteceu o mesmo problema da segunda. Peraí, deixa eu tirar o mundo da minha cara. Esse plano de fundo ficou muito bom com todo mundo, menos comigo. Só um momento aqui, deixa eu ver se eu tiro Pronto. Ok. Ah, bom, mas como disse a nossa outra palestrante, eu tenho um mundinho aqui em globo para compensar a falta do globo na minha imagem. Então é isso, gente. Muito boa noite a vocês. Obrigado por terem nos encontrado aqui nesta sala virtual. Hoje é o nosso segundo dia, né, da nossa semana de letras em tradução, letras e tradução, perdão, com foco em multiculturalidade. Então, a gente está passando por uma bela sequência aí de várias palestras voltadas para várias línguas diferentes. Agora a gente vai começar a nossa noite com a palestra da professora Daniela Vieira. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para vocês conseguirem acompanhar aqui junto comigo. Um instantinho. Bom, então a professora Daniela é doutora e mestre em letras pela Universidade de São Paulo, é especialista em língua portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é bacharela e licenciada em letras italiano e português pela USP. Desenvolveu pesquisa de pós-doutoramento em linguística aplicada na PUC São Paulo de 2018 a 2020. Foi professora de língua italiana em cursos de extensão na USP, na PUC São Paulo, e professora de língua portuguesa nas Faculdades Integradas Campos Sales. É docente da Rede Pública Municipal de Ensino de São Paulo desde 2002 e atua como professora de língua italiana e de língua portuguesa desde 2005. Desde 2009, leciona na educação de jovens e adultos, tendo ministrado aulas de português para imigrantes por 5 anos no Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, Perus. Trabalha atualmente no CIEJA Butantan, onde é professora alfabetizadora e de italiano. Agora que a gente tem o resumo do trabalho que ela vai apresentar hoje, que é este: aprender outras línguas é um direito de todos. O ensino de português para haitianos e a presença do crioulo haitiano em uma escola pública. O objetivo desta palestra é tratar do ensino-aprendizagem de línguas como um direito de todas as pessoas. Para alcançá-lo, apresentaremos um pouco do trabalho didático-pedagógico desenvolvido em uma escola da Rede Pública Municipal de Ensino de São Paulo, cujo corpo discente é constituído predominantemente por haitianos. Ao abordar esse trabalho, serão comentadas as aulas de português para esses imigrantes, a presença do crioulo haitiano na referida instituição educacional e as oficinas de línguas, crioulo haitiano e italiano, realizadas nessa escola. Bom, então temos um trabalho bem interessante aí para ouvir. Então, com vocês, eu chamo a professora Daniela Vieira. Por favor, professora Daniela, se quiser testar seu microfone, só dá um alôzinho aqui para a gente ver se está funcionando. Boa noite a todos. Pronto, maravilha. A palavra é sua, professora. Muito obrigada, Felipe, pela apresentação. Agradeço a Ingrid pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês hoje para compartilhar um pouco do meu trabalho, né? Esse não é um trabalho de pesquisa, mas é um trabalho docente, né? Um trabalho de prática da sala de aula mesmo, tá? E aí eu vou compartilhar com vocês a minha tela, mas eu acho que precisa descompartilhar essa tela que está agora, não é isso, Felipe? Sim, é isso. Um instantinho, perdão. Prontinho. Então, vou compartilhar, vocês me dizem se aparece para vocês, por favor. Apareceu. Apareceu? Deixa eu tentar colocar aqui no modo apresentação. Bom, então, qualquer problema aí, se de repente não mudar de tela, vocês me avisem, tá bom? Bom, então, o professor Felipe já disse, né? O título desse meu trabalho de hoje é Aprender Outras Línguas é um Direito de Todos.
o ensino de português para haitianos e a presença do crioulo haitiano em uma escola pública. Atualmente eu sou professora no CIEJA Butantã, mas esse trabalho sobre o qual eu vou falar hoje para vocês, ele foi realizado durante 5 anos em outro CIEJA, né, que é o CIEJA Perus, e durante a minha apresentação eu vou explicar para vocês o que é o CIEJA, que é um tipo de escola da rede pública municipal de ensino de São Paulo. Bom, então aqui estão os meus objetivos, né? Os objetivos da nossa apresentação de hoje são esses: apresentar o CIEJA. Ah, desculpa, só um minutinho. Mudou para vocês os slides? Sim, está aparecendo apresentar o CIEJA, um dos tipos, eu acho que é o Ah, mesmo. então tá ótimo. Então tá ótimo, porque só queria confirmar mesmo. Então, os objetivos são apresentar o CIEJA, que é um dos tipos de educação de jovens e adultos do município de São Paulo, na rede pública, mostrar um pouco do trabalho didático-pedagógico realizado no CIEJA Perus 1, principalmente nas nossas aulas de português para migrantes de crise, e esse é um conceito que eu vou explicar durante a apresentação também. Abordar a presença do crioulo haitiano, que é a língua materna da maioria dos nossos alunos haitianos, né? Então, abordar essa presença no CIEJA Perus e falar sobre a aprendizagem de línguas adicionais ou de línguas estrangeiras, segundas línguas, considerando essa aprendizagem como um direito de todas as pessoas. Bom, então, o que é o CIEJA, né? O CIEJA é uma das 5 modalidades de educação de jovens e adultos que nós temos na rede pública municipal de ensino de São Paulo. E a educação de jovens e adultos, ela é uma modalidade educacional destinada para as pessoas que não puderam iniciar ou concluir os seus estudos na chamada idade certa, né? E aqui a gente usa a idade certa entre aspas, porque a educação de jovens e adultos, ela é baseada na concepção de educação ao longo da vida. Então, se a educação acontece ao longo da vida, nós acreditamos que não existe uma idade certa para que uma pessoa passe por um processo de educação formal. Apesar disso, esse termo idade certa é um termo que costuma aparecer em vários documentos da educação de jovens e adultos. O CIEJA, então, né? CIEJA é um acrônimo, né? Uma sigla que significa Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos. É uma escola pública da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, como eu já mencionei, e funciona diferente das outras EJAs em período integral. Então, a maioria das escolas de educação de jovens e adultos, na verdade, são escolas comuns que têm EJA no período noturno. Diferente disso, o CIEJA ele funciona das 7h30 da manhã até as 10h15 da noite, só com educação de jovens e adultos. Nós temos 6 períodos de aula, e cada período tem a duração de 2 horas e 15 minutos, então são aulas que têm uma duração reduzida intencionalmente, para que os alunos, principalmente porque nós temos trabalhadores que são estudantes, então é para garantir que esses alunos possam participar das aulas, né? Então essa duração é reduzida intencionalmente. Nós temos aulas regulares, ou seja, aulas das disciplinas curriculares de segunda até quinta-feira, e nas sextas-feiras nós temos atividades extracurriculares que nós chamamos de oficinas. E aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos de oficinas que nós temos ainda hoje no CIEJA Perus. Italiano, crioulo haitiano, yoga, libras, culinária, informática, leitura e escrita, futebol, entre outras.
E no município de São Paulo, nós temos 16 CIEJAs. E o CIEJA Perus é o CIEJA mais novo. Atualmente eu estou no CIEJA Butantã, que é um dos mais velhos da cidade. O currículo do CIEJA é organizado em áreas, e nós temos 4 áreas, né? A área de alfabetização, a área de linguagens e códigos, e dentro dessa área nós temos 4 disciplinas, que são português, artes, educação física e inglês. Temos a área de ciências humanas, com 2 disciplinas, história e geografia, e temos também a área de ciências da natureza e matemática. Vamos ver agora algumas especificidades do CIEJA Perus, né? Então, é um CIEJA que fica localizado no bairro de Perus, que fica na zona noroeste de São Paulo, uma região periférica da cidade. Esse CIEJA entrou em funcionamento em fevereiro de 2016 e é então o CIEJA mais novo da cidade. O CIEJA mais antigo é o do Campo Limpo, que tem cerca de 30 anos de idade. E em 2024, né, agora, nós temos cerca de 840, 850 alunos, e desses alunos, mais de 400 são haitianos. Quanto aos alunos brasileiros, a maioria deles vem das regiões Nordeste e Norte do Brasil, e temos uma aluna que é indígena, ela é Guarani. E além dos estudantes haitianos, temos também alguns alunos venezuelanos. Então, nós podemos dizer que o CIEJA Perus é uma instituição educacional multilingüe, porque nós temos ali a presença de várias línguas. Por conta do grande número de alunos de outras nacionalidades, e principalmente haitianos, o CIEJA, que é uma escola de ensino fundamental, precisou reorganizar o seu currículo para que nós oferecêssemos aulas de português como língua adicional ou como segunda língua para esses alunos. Isso porque, né, nós temos em mente que os nossos alunos são migrantes de crise. E o que são migrantes de crise? Esse é um conceito de um autor chamado Clochard, e aqui eu me apoio nele. E ele explica para nós que migrantes de crise são aquelas pessoas que saem de países em crise, e aqui a gente pode pensar em crise ambiental, crise econômica, crise social, diferentes tipos de crise, né? Então, pessoas que saem de um país em crise e vão para outro país em crise e vão, né? Essas pessoas têm como rota ou como destino outro país em crise. E é o caso dos nossos alunos haitianos, né? Eles saíram do Haiti, um país que está sofrendo crises de todos os tipos possíveis e imagináveis já há um tempo, né? E cada vez mais a situação tem piorado no Haiti. E eles vieram para cá, né, para o nosso país, que também é um país em crise. Então, nós podemos dizer que os nossos estudantes são migrantes de crise. E desses cerca de 400 alunos haitianos, alguns são refugiados, né? Os refugiados são aqueles que precisaram deixar o seu país de origem porque eles corriam, inclusive, risco de vida, né? Então, são pessoas que sofrem perseguição política, ameaças e outros tipos de problemas que colocam a sua sobrevivência em risco. E aí temos também alguns alunos nessa situação. E essas particularidades dos nossos alunos, elas precisam ser levadas em conta nas nossas aulas, de modo que os nossos alunos possam, então, se sentir acolhidos. E aqui eu uso a palavra acolher, não no sentido de tratar com caridade esses alunos, né? Mas sim no sentido de tentar garantir direitos, né? Então, quando a gente pensa em acolhimento nesse sentido,
é numa perspectiva de garantia de direitos e não de caridade. Quanto ainda aos nossos alunos que são migrantes de crise, é fundamental levar em conta que o repertório deles é constituído por experiências de vida que, em muitos casos, são fortemente marcadas por perdas e por privações de vários tipos, de ordem afetiva, social, econômica. E essas experiências estão relacionadas à busca por melhores condições de vida. E em casos mais extremos, como é o caso dos estudantes refugiados, essa busca por melhores condições de vida, ela é ainda mais forte, porque na verdade é uma busca pelo direito de continuar existindo. Então, é imprescindível que nós, professores e educadores de modo geral, consideremos essas singularidades dos nossos alunos migrantes de crise ao desenvolver um trabalho educacional com eles. E aí, então, cabe a pergunta: aprender português é um direito ou é um dever dos migrantes internacionais? E mais ainda, né, dos migrantes de crise. Para nós, do CIEJAS, né, não só do CIEJA Perus, mas também do CIEJA Butantã, onde eu estou agora, e de outros CIEJAS também, para nós, aprender português não é um dever, né, não é uma obrigação. Aprender português é um direito dos nossos alunos. E isso faz com que nós tenhamos uma perspectiva de que a aprendizagem do português é um direito que possibilita o acesso a outros direitos, né? Porque a partir do momento em que os nossos alunos aprendem português, eles podem ter uma participação mais plena nas atividades da vida cotidiana aqui no Brasil, e também eles podem conhecer os seus direitos no nosso país e reivindicar esses direitos de uma forma mais consciente, mais informada e mais autônoma. E o ensino do português, ele não pode prescindir das línguas que os nossos alunos já sabem, né? Então, para nós, é importante dar visibilidade e garantir a valorização do repertório dos nossos alunos. E desse repertório fazem parte as línguas deles. Aqui eu coloquei para vocês algumas fotos, né? Aqui é uma foto de uma turma minha, do CIEJA Perus, e como vocês veem, né, nossos alunos haitianos às vezes vão até com as crianças para a escola, porque eles não têm com quem deixar os filhos. Normalmente as crianças ficam na creche no período da manhã, da tarde, enquanto os pais estão trabalhando. E aí, à noite, as mães haitianas, assim como algumas mães brasileiras, nossas alunas também, não têm com quem deixar os filhos, então acabam levando as crianças para a escola também. E aí, as crianças acabam, de certo modo, quando são um pouquinho maiores, participando também das aulas, e quando são bebês, como é o caso aqui da foto, eles passeiam em todos os colos, né? Ficam passando aí de colo em colo durante as aulas. Essa é uma foto também de uma turma que eu tive antes da pandemia. Antes da pandemia, a nossa sala de aula era lotada, às vezes nós tínhamos mais de 30 alunos. O nosso espaço no CIEJA não é muito grande, então ter mais de 30 alunos na sala significava ter uma sala muito cheia. E, como eu falei, né, alguns estudantes trazem os seus filhos para a escola porque não tem com quem deixá-los. Do ano passado, do meio do ano passado até o final do ano passado, eu comecei também a ter, na mesma sala de aula, estudantes brasileiros.
Mas antes dessa data, eu tinha só estudantes haitianos nas minhas salas de aula. E então, antes, né, o trabalho era exclusivamente voltado para a aprendizagem do português como uma língua adicional. Agora eu vou trazer aqui para vocês algumas informações sobre quem são esses nossos alunos haitianos. Em relação às faixas etárias, nós temos alunos de diferentes idades, desde adolescentes até idosos, né? Isso porque, uma coisa que eu esqueci de falar no início, o CIEJA, todos os CIEJAs, eles recebem estudantes a partir dos 15 anos de idade. Então, temos alunos desde os 15 anos até o mais velho que eu soube tem 90 anos. Então, são alunos de todas as idades, tanto brasileiros quanto haitianos. E venezuelanos, já tivemos de outras nacionalidades também, angolanos, afegãos, e todos eles com diferentes idades. Em relação aos níveis de escolaridade, nós temos desde alunos haitianos que não são alfabetizados, ou seja, são alunos que não sabem ler nem escrever na sua primeira língua, que é o crioulo haitiano. Esses alunos falam apenas o crioulo haitiano, e eles falam essa língua, mas não leem e nem escrevem. E temos também alunos que concluíram o ensino fundamental, que pararam na metade do ensino fundamental, que concluíram o ensino médio, e até mesmo alunos que concluíram a graduação, ou têm até 2 graduações, e falam 4 línguas. Temos alunos que falam crioulo haitiano, o francês, que é a segunda língua deles, porque a escolarização no Haiti acontece em francês, e também alguns alunos que falam espanhol, principalmente aqueles que moraram na República Dominicana, que é um país vizinho do Haiti. O Haiti, ele está localizado na América Central e ele é uma ilha, né? E aí, sendo uma ilha, tem ali na América Central, de um lado, o Haiti e o seu país vizinho, que é uma ilha também, é a República Dominicana. E temos vários alunos que falam espanhol por já terem morado na República Dominicana. E temos também alguns alunos que falam inglês. Em relação aos nossos alunos não alfabetizados, nós acreditamos que eles têm o direito de ter, mesmo que seja minimamente, um contato com a sua primeira língua, que é o crioulo haitiano, na modalidade escrita. E aí a gente esbarra num problema, porque nenhum de nós, nenhum professor sabe crioulo, né? Eu até brinco que eu tenho o meu crioulo fluente de 6 frases, porque eu só sei falar poucas coisas que aprendi com os alunos e sei escrever em crioulo haitiano poucas coisas também. Mas eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente alguns materiais que nós fizemos contando com a ajuda dos nossos alunos. E nós também defendemos a ideia de que todos os alunos haitianos têm o direito de aprender português como língua adicional, ou como língua de acolhimento, que é um termo que é bastante usado nessa área de trabalho com imigrantes, né, e principalmente com os migrantes de crise. Aí aqui um pouquinho sobre a presença do crioulo haitiano no CIEJA. Né? Então, com o grande número de haitianos que nós temos no CIEJA Perus, o crioulo haitiano, que, como eu já disse, é a primeira língua dos nossos alunos, está sempre presente na nossa escola, tanto nas nossas aulas, quanto nos diferentes espaços da instituição educacional. E, além de falar crioulo haitiano, os haitianos que são escolarizados também falam francês. O Haiti é um país que tem 2 línguas oficiais, o crioulo haitiano e o francês.
E o francês é a língua da escolarização. Então, um haitiano que não é alfabetizado, que não é escolarizado, ele normalmente não fala francês, ainda que tenha alguma compreensão da língua, né? Mas esses nossos alunos não sabem francês. E os alunos que são escolarizados, eles, como tiveram a escolarização inteira em francês, inclusive os alunos me contam que até as aulas de crioulo haitiano na escola são em francês, o que para mim é uma coisa curiosa, no mínimo, né? E apesar disso, todos os alunos haitianos, ou a maioria deles, prefere, mesmo aqueles que são escolarizados, preferem se comunicar em crioulo haitiano. E o motivo é bem óbvio, né? É porque essa é a língua afetiva, a língua da família, a primeira língua, a língua de nascimento dos nossos alunos. E nós, das equipes docente e gestora do CIEJA, nós fizemos, né, cartazes bilíngues, que são em português e em crioulo haitiano, e decidimos que esses cartazes não seriam em francês. E por que não seriam em francês? Primeiro, porque temos alunos haitianos que não sabem francês. Segundo, porque o francês é uma língua considerada de prestígio. E o crioulo haitiano, por outro lado, é uma língua considerada por alguns até como inferior, né? É uma língua inferiorizada. Eu mesma já escutei de algumas pessoas: ah, mas você vai estudar crioulo haitiano para quê? Porque eu já me inscrevi em cursos de crioulo haitiano para conhecer um pouco mais da estrutura da língua, algumas frases, e já fui aluna dos meus alunos na oficina de crioulo, que eu vou também comentar com vocês mais para frente. Então, a nossa ideia é a ideia de valorizar aquilo que não é valorizado, aquilo que é invisibilizado. E no caso aqui é o crioulo haitiano. Então, a nossa ideia, dentro de uma perspectiva decolonial, é valorizar o crioulo haitiano e não o francês, que é uma língua europeia e considerada de prestígio. Aqui eu trago para vocês algumas fotos de cartazes bilíngues. Esse primeiro cartaz eu fiz em 2019 e ele está lá até hoje no CIEJA, está durando bastante. E é um cartaz que eu mantinha na minha sala de aula, né? Então eu coloquei aqui alguns cumprimentos em português e em crioulo haitiano. O cartaz que está na segunda foto, nós fizemos, eu e mais uma colega, junto com os alunos também, nós fizemos logo no início da pandemia, um pouco antes do fechamento das escolas. E a ideia era trabalhar os cuidados para que os alunos se prevenissem contra o coronavírus. E aí nós colocávamos o texto em português, o texto em crioulo haitiano, para possibilitar a leitura nas duas línguas e a leitura por parte dos brasileiros e dos haitianos, e colocamos imagens pensando também no fato de que temos alunos, tanto haitianos quanto brasileiros, que não são alfabetizados. Então, eles fazem as leituras do texto não verbal, no caso aqui, essas imagens. Aqui também tem uma foto de um cartaz que nós fizemos quando percebemos que os alunos brasileiros e haitianos, no momento das refeições, estavam jogando cascas de fruta no chão em vez de descartar essas cascas no lixo. Então, fizemos esse cartaz também, né, nas duas línguas e com imagem. E esse outro cartaz, o que está aqui na segunda foto, também foi feito na época da pandemia, quando as escolas foram reabertas, né? Então, nós, professores, junto com os alunos, fizemos os cartazes em português e em crioulo.
Esse cartaz também é desse mesmo período, né? Então, tá aqui o texto em português e em crioulo e com imagens. E aqui, esse que está aparecendo no vídeo é o Olson. O Olson, ele foi nosso aluno por alguns anos lá no CIEJA Perus, e hoje ele é estudante do Instituto Federal, no campus de Pirituba, aqui em São Paulo. O Olson, além de ser nosso aluno, ele era nosso professor de crioulo, um dos nossos professores de crioulo haitiano, nas oficinas que nós tínhamos às sextas-feiras. O Olson, no país dele, no Haiti, ele era professor, mas não de crioulo, ele era professor de ensino fundamental 1. E ele se dispôs voluntariamente a nos dar essas aulas, né? As oficinas, elas são abertas não só para a comunidade escolar, mas também para a comunidade externa. E então, qualquer pessoa que queira fazer as oficinas do CIEJA Perus, ela pode fazer, porque não é necessário ser estudante do CIEJA e também não é necessário fazer nenhum tipo de inscrição. É só chegar e participar das oficinas. E o Olson, nesse vídeo aqui, que é um recorte, o vídeo inteiro vocês conseguem ver no site do Sesc TV, né? Então, aqui eu trouxe um recorte de um documentário do qual o Olson participou. É um documentário que não é longo, tem acho que uns 25 minutos mais ou menos, e aí eu trouxe aqui alguns minutos. E nesse vídeo, o Olson, ele vai explicar um pouco em crioulo haitiano sobre essa questão da escolarização ser em francês no Haiti e como isso exclui as pessoas também, né? Então, as pessoas que não são escolarizadas, elas são, de certo modo, excluídas, né? Porque elas não têm acesso a essa língua. Em algum momento, o Olson diz que se você vai no Haiti fazer uma entrevista de trabalho, a entrevista é em francês, né? Então, como é que uma pessoa com escolaridade baixa vai fazer uma entrevista de trabalho? Ele traz essas questões para nós no vídeo. Um problema desse vídeo é que a legenda, quem fez a legenda, colocou as palavras em branco. Então, eu não sei, ainda mais assim que nós estamos online, né? Eu não sei o quanto vocês vão conseguir ler dessa legenda. Mas acho que é interessante para quem nunca ouviu crioulo haitiano na vida, pelo menos ouvir, né? Deixa eu tentar aqui. Madame Auguste te fait un bel geste ak Serian. Li te fait le cadeau yon ti canet pour li copier les sons. Ça, c'est réalité l'école Haïti. Copier les sons en français, mais tout ça passe dans la tête, c'est en créole, dans quel, en créole, il te gen pour lui écrire dans canet en français. Muitas vezes, dentro de sala de aula, a gente tem alunos haitianos que alguns falam francês muito bem, outros falam francês mais ou menos, e outros que não falam francês. A marca do não falar francês é a marca da não escolarização no seu próprio país. É a marca da exclusão e é a marca também de status social, uma vez que a educação no Haiti, a grande maioria é privada. É uma barreira para as pessoas que só falam crioulo, a língua natural, para passar entrevista, ela tem que falar francês. E a crioula é uma língua derivada da língua francesa, eu acho quase 60 a 70%. É só a pronunciação diferente, a escrita diferente. Conhecer haïtien, eu sou haitiano. Conhecer brasileiro, eu sou brasileiro. Eu sonho em crioulo e depois para traduzir em francês.
Bom, essa pessoa que aparece também no vídeo, além do Olson, é a Cristiane, que é professora de português no CIEJA Perus e que era minha parceira, e é minha parceira, na verdade, porque eu continuo fazendo oficinas lá, mas durante bastante tempo a Cris e eu juntas fazíamos as oficinas de italiano e a de crioulo haitiano. Nas oficinas de crioulo haitiano, eu e a Cris, que não falamos crioulo haitiano, nós dávamos um suporte didático para os estudantes que atuavam ali como professores de crioulo. E aí trago, então, algumas informações sobre as nossas oficinas de línguas, né? Oficina de crioulo haitiano e oficina de italiano. O público-alvo das nossas oficinas são todos os estudantes brasileiros, haitianos, escolarizados, não escolarizados e também a comunidade externa. Já tivemos várias vezes a participação de pessoas que não são da escola e que nos procuravam para participar das oficinas. Na EJA, a única língua adicional ou língua estrangeira que faz parte do currículo é o inglês, né? Mas, para nós, aprender outras línguas deveria ser um direito de todos, né? Então, por isso, nós oferecemos também as oficinas de italiano e de crioulo haitiano, e só não oferecemos outras porque ainda não conseguimos. Já tentamos, né? Já tivemos uma oficina multilingüe com crioulo, francês, italiano, português, espanhol e inglês ao mesmo tempo. Mas os professores dessas outras línguas depois não puderam continuar conosco muito tempo, então essas oficinas tiveram uma duração reduzida, infelizmente. Mas continuamos com as oficinas de italiano e de crioulo haitiano. E por que que nós defendemos a ideia de que aprender outras línguas é um direito de todos? Porque nós acreditamos que quanto mais línguas os sujeitos aprendem, mais eles podem ampliar as suas possibilidades de agir e de interagir no mundo. E com isso, eles podem circular em diferentes contextos socioculturais. Aqui nessa primeira foto, né, vocês podem ver o Olson, que é o estudante que apareceu no vídeo, o Donald, que também foi nosso estudante, aliás, ele é nosso estudante, ele continua lá, e os dois foram nossos professores voluntários de crioulo haitiano, e eles ministravam as oficinas de italiano sob a nossa orientação, porque apesar de o Olson ser professor, ele não é professor de língua, né? Ele, no país dele, ele era professor de ensino fundamental 1. E o Donald não é professor. No país dele, no Haiti, ele era radialista. Então, essa parte pedagógica, didática, ficávamos ali, a Cris e eu, para dar esse suporte para eles e fazíamos juntos também o planejamento das oficinas. E na segunda foto, né, temos aqui os alunos também, né, que participavam das oficinas de crioulo haitiano. E eu me incluo nessa oficina, né, como professora, né, mas também como estudante, porque eu aprendi crioulo também com esses meus dois estudantes. E lógico que aprendi nas aulas de português também com todos os meus estudantes haitianos. Aí aqui mais uma foto de um cartaz, né? Um cartaz que nós fizemos para colocar no refeitório. Na ocasião em que nós fizemos esse cartaz, nós escolhemos escrevê-lo em crioulo haitiano, em português, em espanhol. Aí tem a foto, o desenho aqui, né, da bandeira da Bolívia, porque naquele ano nós tínhamos a Esperança e o Santiago, que eram dois alunos bolivianos, e coloquei em italiano também, por causa da nossa oficina de italiano.
Aí aqui, só para fazer um pouco de propaganda, né? Eu coloquei a foto da capa de 2 livros nossos, né? O primeiro se chama Português para Imigrantes, Denunciando Injustiças Sociais. É um livro no qual eu tenho um capítulo, e é um livro que foi organizado por mim, pela professora Fernanda Liberali, da PUC de São Paulo, que foi minha supervisora de pós-doutorado. E o segundo livro é um livro que nós chamamos de Por uma Educação Bimultilingüe Insurgente. Eu tenho um capítulo em coautoria aqui também nesse livro, e o livro foi organizado por mim, pela professora Fernanda Liberali, da PUC de São Paulo, e pela professora Antonieta Megali, da Unifesp. Esses livros foram lançados em 2022. E aí aqui eu coloquei um pouco do nosso material do CIEJA Perus, que foi elaborado a muitas mãos, né? Nós fomos 17 pessoas produzindo esse material. Tínhamos no grupo professores de todas as disciplinas. Eu entrei nesse trabalho como professora de português e de alfabetização, porque eu trabalho também como alfabetizadora. E é um material que nós fizemos em 2020 e 2021. É um material com 180 páginas, mais ou menos, e foi pensado para estudantes haitianos de diferentes níveis, né? Estudantes que estão se alfabetizando ainda, né? Então, estudantes não escolarizados, estudantes já escolarizados, mas que falam pouco português, estudantes que já falam bastante português, já se comunicam bem na língua portuguesa. Então, tem atividades para todos os níveis, entre aspas. E aí chamamos esse material de Todos Juntos, Material Pedagógico Interdisciplinar para EJA Migrante. E se vocês repararem, né, a capa do material que eu coloquei aqui tem, né, o desenho do globo, pessoas de várias nacionalidades e um haitiano segurando um cartaz onde está escrito "Migrar é um direito humano". Usei esse mesmo desenho, que foi feito pelo meu noivo, que é ilustrador. Usei esse mesmo desenho na capa do nosso livro, que foi publicado em 2022, que é esse que eu mostrei para vocês. Aí aqui ainda um pouquinho do material, né? Nós procurávamos colocar as 2 línguas, o crioulo haitiano e o português. O foco aqui é a aprendizagem do português, mas principalmente por causa dos alunos haitianos que não são alfabetizados, né, que não tiveram o direito de aprender a ler e escrever sequer na sua primeira língua, nós colocávamos algumas coisas em crioulo haitiano para que eles tivessem a possibilidade de ter um contato, ainda que mínimo, né, com a sua língua materna na sua modalidade escrita. Aí aqui algumas referências bibliográficas. E obrigada, merci, grazie. E eu corri um pouquinho para dar tempo também da gente conversar. Maravilha, muito obrigado, professora Daniela, pela sua apresentação, muito legal, muito interessante. E olha, vou te falar, se você já aprendeu 6 frases em crioulo haitiano, você já está na minha frente, porque a gente tem um aluno haitiano aqui também, inclusive eu acho que ele está conosco agora, é o Bertil, mon frère, je crois qu'il est avec nous. Ele me ensinou 2. Eu sei falar bom bagaille e eu sei falar muito content. É tipo, coisa boa, né? E é isso, estou contente. Só isso. Esse é o aí Aí, Felipe, a gente pode juntar as minhas 6 com as suas 2, ó, aí já tem 8. A me gente dá já... uma que você conhece aí. Oi? Me fala uma aí que você conhece, qual que é fácil. Comment relé? Comment relé? Qual é o seu nome? Ah, nossa, não tem nada a ver com francês. Comment y est? Ó, o Bertil está se manifestando aqui, ó. Moen lá. Aí.
Já dá para entender que sim, eu estou aqui, né? Oi, tá vendo? Você vê que eu não Bienvenue. é, ó, vamos ver aqui, ó, mandem as suas perguntas aqui, os seus comentários para a professora Daniela. Ó, mas o pessoal gostou bastante, estou falando, ó, é muito digno, inspirador, parabéns, trabalho lindo, trabalho extremamente relevante, desenvolvido com tanto zelo e respeito. Parabéns, incrível, estou encantado. E aí tem um ui, muen lá, no meio entre os comentários. Ah, eu fico muito feliz quando os professores pedem minha ajuda no EJA lá na escola, eles são muito focados em aprender o português. Aqui, ó, tem uma pergunta que fizeram. Aqui, a Isadora fez a pergunta. Qual o maior desafio das oficinas e como vocês trabalham com isso? Isadora, né? Isso. Então, Isadora, obrigada pela sua pergunta. O maior desafio nas oficinas de crioulo haitiano, para mim, né, é o fato de eu não ser falante de crioulo haitiano, né? Então, já aconteceu, por exemplo, né, de os dois professores de crioulo, o Olson e o Donald, não poderem estar no dia da oficina. E aí, teve um dia que a Cris, que é a outra professora de português, também não pôde estar, e a oficina estava marcada, né? As pessoas foram chegando e eu precisava ministrar essa oficina sozinha. Tínhamos o material preparado, mas eu tenho muito problema, muita dificuldade com a pronúncia, né? Tem alguns sons do crioulo haitiano que eu não sei fazer direito, né? E aí, nesse dia, justamente, para minha falta de sorte, apareceu um antropólogo lá na escola. E esse antropólogo, que faz pesquisa sobre os haitianos, quando ele soube que a nossa escola tinha muitos haitianos, ele foi participar da oficina de crioulo haitiano. Mas ele não tinha me contado que ele fala crioulo haitiano, né? Então, imagina a vergonha que eu passei sozinha, sem os meninos, né? Sem o Donald e o Olson. E tendo ali na sala de aula um antropólogo, que na ocasião eu não sabia, né, que falava crioulo haitiano, e aí nós trabalhamos naquela oficina em cima de poucas coisas, poucas palavras, poucas frases, que era o que eu sabia ali para o momento, né? E ainda tive a petulância de corrigir a pronúncia desse antropólogo, que eu não sabia que era um antropólogo e pensei que era só uma pessoa da comunidade externa que foi participar, como tantos outros já foram. E depois, né, ele fez amizade com a gente e foi nas nossas salas de aula, nas aulas de português, para fazer uma parte da pesquisa dele. E aí ele me contou: olha, eu falo crioulo. Então eu pedi mil desculpas, né? Porque eu ainda tive a petulância de, olha, isso eu acho que está pronunciado errado, né? De corrigir a pronúncia dele na oficina de crioulo haitiano. Então, acho que na oficina de crioulo haitiano, esse é o desafio principal, né? E nós, a Cris e eu, não somos falantes de crioulo haitiano. E normalmente os meninos, o Donald e o Olson, estavam com a gente, mas algumas vezes, né, poucas, mas eles não puderam estar, então isso dificultava tudo, né? Agora, em relação à oficina de italiano, eu acho que o desafio maior, principalmente quando estão os alunos brasileiros, tirar deles desconstruir com eles essa ideia de que eles não são capazes de aprender outra língua, né? Porque os alunos da EJA, eles têm uma questão de autoestima, de baixa autoestima muito forte. Então, eles, principalmente nas primeiras oficinas, eles dizem: mas professor, eu não falo nem português, como é que eu vou aprender italiano? E a gente vai desconstruindo isso no decorrer das oficinas, mas é bastante desafiador, né? Então, não sei se era isso, né, que você queria saber, Isadora, mas se não for também, você me fala. Legal, não, temos vários exemplos de dificuldades aí. Aqui, temos várias perguntas, hein? Várias perguntas aqui, da Stephanie. Tendo uma boa noção ou não do idioma, quanto tempo em média os alunos levavam para aprender o português? Isso gerava frustrações neles?
Então, essa pergunta é bem difícil de responder, porque isso é muito variável, né? Nós já tivemos alunos que chegaram para nós sem saber falar nada de português, né? Chegaram do Haiti, já se matricularam no CIEJA Perus, já começaram a frequentar as aulas e não sabiam falar nem bom dia ainda. E em poucos meses, em 3, 4 meses, já estavam se comunicando bem, né? Alguns já conseguiam até conversar em português, já conseguiam produzir pequenos textos em poucos meses. Mas, ao mesmo tempo, já tivemos estudantes que ficaram 3 anos com a gente na escola, já estavam no Brasil há 2, 3 anos quando se matricularam, frequentaram as aulas por alguns anos e ainda tinham muita dificuldade para escrever, para falar, para ler em português. Então, eu acho que não dá para a gente dizer, né, um tempo assim preciso, porque isso varia de acordo com cada estudante mesmo. Ó, temos mais a próxima aqui, da mesma Stephanie. Como funcionavam exatamente as oficinas multilingües que você comentou antes? Poderia dar mais detalhes? Sim, essas oficinas nós fazíamos, né? Eu dava a parte do italiano e preparava, né, o que era em italiano. A Bruna, que era professora de inglês, fazia a parte do inglês. A Cris fazia do português, a professora de português. Um dos nossos alunos, o Carnex, ele falava crioulo haitiano, francês, espanhol e inglês. Então, a gente deixou com ele a parte do francês e do crioulo haitiano. E naquele semestre, nós recebemos um pesquisador francês que ficou durante quase o semestre todo com a gente nas oficinas. E aí a gente já aproveitou e falou: Félix, você é francês, né? Você não é professor de francês, mas você é francês, então você pode nos ajudar nas oficinas? E ele nos ajudava com a parte de pronúncia, né? Com sugestão de atividades. E aí nós fazíamos assim. No começo, a gente preparava materiais com frases simples e situações do dia a dia e colocava todas essas línguas. Então, por exemplo, vou perguntar o nome, qual o seu nome, como você está. Isso aparecia em todas as línguas. Então, tinha em português, em crioulo haitiano, francês, italiano, espanhol e inglês. E aí, a gente criava ali na sala algumas dramatizações, né, pequenas, em que as pessoas usavam essas frases que aprenderam ali na aula, porque uma coisa importante é que as oficinas a gente tenta propor atividades que tenham começo, meio e fim na mesma aula, porque a gente não sabe se na oficina seguinte, na aula seguinte da oficina, aquelas pessoas estarão. Então, a gente achava importante começar e terminar na mesma aula. E como as pessoas não fazem uma inscrição prévia, a gente também não podia ter uma sequência, né? Isso em todas as oficinas no CIEJA. E aí, as atividades eram dessa forma, né? Com todas as línguas. Quando o Félix, que é esse francês, não podia ir, quando a Bruna, professora de inglês, não podia, enfim, né? Quando as pessoas tinham aí outros compromissos ou imprevistos que surgiam e eram no dia da oficina, aí a gente optava por trabalhar com duas línguas, por exemplo. Hoje vai ser só português e italiano, ou hoje vai ser só crioulo haitiano, português e italiano. Então, era muito de acordo com quem estava ali nas oficinas também. Cada dia uma fórmula diferente que vocês têm para lidar. Isso. É, De ó, criatividade. temos uma pergunta aqui do Eric. Professora, como você faz para lidar com os alunos que ficam meio travados devido à dificuldade com a pronúncia? Como que eu faço? É. Então, isso
eu sou professora de italiano e de português, né? Eu continuo ministrando as oficinas de italiano nos dois CIEJAs, no CIEJA onde eu trabalho agora, que é o CIEJA Butantã, e também no CIEJA Perus, né? Só que agora eu vou no CIEJA Perus com uma frequência menor, né? Não tenho ido todas as sextas-feiras. Mas o que eu faço é eu tento fazer com que esse aluno se sinta seguro ali na sala de aula. Eu esclareço para ele, olha, aqui é um lugar que você pode errar e tá tudo bem, né? E a pronúncia do italiano, para nós brasileiros, não é uma pronúncia difícil, né? Então, isso é um ponto a favor de quem é professor de italiano. E aí a gente faz, né, algumas brincadeiras até. Olha, para falar italiano tem que abrir a boca, né? O italiano é uma língua com as vogais bem abertas. E a gente vai ali sempre tentando incentivar os alunos a se sentirem seguros, a perderem esse medo, de modo que no decorrer das oficinas eles já falam assim, sabe? A gente já está até gravando pequenos vídeos com os estudantes se apresentando em italiano e está dando certo. Ah, legal. Essa é a grande dificuldade, né? Fazer o pessoal destravar. É uma coisa assim. Ó, a professora Ingrid fez um comentário aqui. Eu acho que foi a Ingrid, não sei se foi. É um ponto muito importante na sua fala e muito bonito também é sobre não ter uma idade certa, porque a aprendizagem é ao longo da vida. Você poderia compartilhar conosco alguma experiência de os estudantes se sentindo acolhidos em suas histórias, entendendo que o momento em que estão aprendendo não é tarde, e sim diferente? Ah, sim, com certeza. Na EJA, o tempo todo, né, a gente lida com essa questão da idade certa. É muito comum os nossos alunos, principalmente os alunos mais idosos, eles, né, diante das dificuldades que eles têm ali no processo de aprendizagem, eles falam muitas vezes: ah, eu não sei, eu sou burro mesmo, eu não consigo. E alguns falam, burro velho não aprende, né, professora? E aí, né, de novo, a gente tenta ali conversar com eles. Não, não é assim, né? Mas por que que você acha que você não pode aprender? Por que que você acha que não consegue aprender? Por que é que você não pôde estudar quando você era criança? Fala um pouquinho da sua experiência, né, da sua trajetória mesmo de vida. O que que você fazia na infância que te impossibilitou de estudar quando você era criança? E assim eles começam a contar suas histórias, né? E todas essas histórias têm a ver com o fato de eles terem trabalhado na infância, né? Terem tido que trabalhar na infância por questão de sobrevivência, e eles mesmos contando a sua história, e aí, enquanto eles contam, a gente faz esses apontamentos, né? Então, mas tá vendo? Olha só, não é que você não quis estudar quando você era criança, você não pôde. E por que que você não pôde? Porque você teve que trabalhar. E por que que você teve que trabalhar? Porque a gente vive num país que é injusto, que é desigual, né? A gente vive num país onde muitas pessoas, né? A gente tem milhões de pessoas adultas em situação de analfabetismo. E a gente vive num país nessa situação porque o nosso país é muito marcado mesmo pela injustiça social, pela desigualdade social. E aí a gente explica para eles, né, o que que é injustiça social, o que que é desigualdade social. E isso é um processo que a gente vai conversando e trabalhando com eles durante o ano todo, né? Durante o percurso todo, não só o ano, né? O período todo que eles estão com a gente. E eu noto que no decorrer mesmo desse processo, eles vão se sentindo mais seguros, né? Eles vão se sentindo mais capazes, né? E o nosso trabalho na EJA é muito esse de acolher, de trabalhar para levantar essa autoestima que é tão baixa. Acho que é isso. Não sei, Ingrid, se eu respondi. Acho que assim, vai uma terapia embutida aí no seu serviço, né? Vai. Pior que vai, Felipe. É,
E aí volta lá para quando ele trabalhava, criança. Mas é mesmo. Ó, temos aqui, ó, o nosso querido Biaptil aqui, o nosso haitiano, está perguntando: olá, professora Daniela, muito obrigado pela apresentação. Foi emocionante, parabéns pela iniciativa. Onde posso adquirir o livro, por favor? O livro, os livros que a gente lançou em 2022, eles são da editora Pontes, então acredito eu que estejam disponíveis no site da editora e nas livrarias mais conhecidas também. Editora Pontes, é isso que... Ah, não, peraí, que eu escrevi. Isso, editora Pontes. Vou mandar de novo que eu não mandei. Editora Pontes. Legal. Tá, o Eric agradeceu pela sua resposta e a professora Ingrid comentou: é muito importante esse acolhimento e explicação para com os estudantes. Muito obrigado. Sim, super respondido. Maravilha. Bom, então, alguém tem mais alguma pergunta para a professora Daniela? Não, mas o pessoal fez bastante pergunta, viu? Você deixou a turma empolgada aí, que foram Que bom. várias. Merci, ó, eu consigo reconhecer um merci aí no meio desse esse ampila aí já, já não sei, sabe o que que é? Sei. Monsieur Ampils Amin. Muito obrigado, amigo. Amigos, imaginei o amigo. O ampila é muito? Ampil É o é muito. intensificador? Esse é o intensificador. Ah, legal. Maravilha. Acho que então é isso. Ó, o registro de presença está aí para vocês, o professor Pedro acabou de compartilhar. Então, agradeço muito a sua participação, professora Daniela, trabalho muito bonito, tema muito interessante, né? Se você quiser deixar no chat o seu contato, onde as pessoas Sim, claro. podem te buscar, caso tenham interesse em mais informações, tá? Vou Só colocar. selecionar aí para mandar no grupo aí para todo mundo, tá bom? Tá certo, deixa eu ver aqui. Maravilha. Colocar o e-mail, porque eu até coloquei no último slide, mas é rapidinho, né? Acaba Deixa eu sumindo, acho que no chat fica mais fácil. Quem quiser entrar em contato com você, né? Então tá bom, agora tá aí. Então é isso, gente. Muito obrigado. Aqui a gente encerra o nosso primeiro bloco. Agora a gente vai dar um intervalo e logo mais a gente volta com uma palestra sobre a China, tá? Vamos para outro lugar. Bom, muito obrigado mais uma vez, Daniela. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, obrigada.